Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E hoje eu vou apresentar para vocês o presente perfeito parte 2. Na aula anterior, nós vimos o presente perfeito, vimos esse tema como parte 1, onde eu apresentei para vocês como ele é formado, por que que ele é usado, aí falamos lá da linha de tempo, né? Falamos a estrutura desse tempo verbal, por que que as pessoas que falam língua inglesa, elas utilizam, né, desse tempo verbal chamado presente perfeito, tudo bem? Se você não está lembrado, ou se você não assistiu a parte 1, deve assistir ou rever a parte 1 para poder dar sequência à parte 2 desse tema. Tudo bem? Bom, gente, antes de eu começar a apresentação dessa aula de hoje, eu quero lembrar vocês o seguinte: é muito importante que vocês tenham a tabela de verbos em mãos, tá? Por quê? Porque a tabela de verbos é ela que vai apresentar para vocês a forma dos verbos irregulares, ou seja, o particípio desses verbos, certo? Por quê? Porque no presente perfeito nós usamos esse tempo verbal lá nessa estrutura, né? Nós vimos lá na parte 1, certo? Que quando eu uso o presente perfeito para falar de uma ação, a forma verbal ela vai ser no particípio, né? Então, go, ir, gone, ido, certo? Walk, andar, walked, andado, tá bom? Porém, para você saber a forma dos verbos irregulares, você precisa ter acesso a essa tabela. A tabela de verbos, ela é muito fácil de ser encontrada, né? Tem em todos os livros de inglês, inclusive no seu aí da escola, e tem na internet também. Se você digitar tabela de verbos irregulares, você vai encontrar. Para quem ainda não sacou como usar essa tabela é o seguinte: a maioria delas elas vêm com 4 colunas, tá? A primeira coluna é presente, a segunda coluna é o passado do verbo, a terceira coluna é o particípio. Então você vai usar nesse tempo verbal, você vai usar a primeira coluna e a terceira, tá? Que é o particípio. A primeira é presente, a terceira particípio, tá? E aí uma boa tabela ela traz a tradução, o significado desse verbo em português. Tudo bem? Bom, aqui nesse nosso esquema de hoje, nessa aula de hoje, nós temos o presente perfeito parte 2. Eu dividi esse tema em duas partes para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? No primeiro momento, nós trabalhamos a questão da forma afirmativa, como que ele era formado, por que que ele era usado. Nessa segunda parte, a gente vai olhar a forma negativa, a forma interrogativa e alguns advérbios que aparecem nesse tempo verbal. Tudo bem? Vamos a eles então? Vamos lá, let's see. Forma negativa. Bom, gente, a forma negativa ela é formada pelo auxiliar, certo? Que pode ser haven't ou hasn't. Por que pode ser um ou outro? Ora, porque haven't é a forma que eu vou usar para os sujeitos que não são terceira pessoa do singular. Ou seja, I, eu, you, você, we, nós, they, eles, elas. Hasn't eu uso para as pessoas, ou seja, perdão, eu uso para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ele ou ela. Tudo bem? Então, mais o quê? Óbvio, mais o verbo, que não pode faltar. Vamos ver os modelos? Ó, I haven't seen you recently. I haven't seen you recently. Note que ela está na negativa. Não tenho visto você recentemente. Não tenho visto você recentemente. Tá? Então aqui nós temos o quê? O haven't. Por que haven't? Porque o sujeito é I, eu. Tá? No próximo exemplo, nós temos Anna hasn't gone to church. Anna hasn't gone to church. Ana não tem ido à igreja. Ana não tem ido à igreja. Então, notem que aqui eu usei hasn't ao invés de haven't. Por quê? Porque Ana é a terceira pessoa do singular, é she, ela. Tudo bem? Forma interrogativa. Ora, para eu formar a forma interrogativa do presente perfeito, eu simplesmente vou inverter o auxiliar. Ou seja, eu vou inverter o have
ou o has, tá? Então eu tenho aqui, ó, veja, have mais sujeito mais verbo. No nosso exemplo nós temos Have you seen Anna? Have you seen Anna? Você tem visto a Ana? Você vê a Ana diariamente? Então notem que eu coloquei o auxiliar na frente para fazer a pergunta, tá? E é sempre assim, ó, é o have que vem para frente, tá vendo? Ó, have you seen Anna? Has Anna arrived yet? Has Anna arrived yet? A Ana já chegou? A Ana já chegou? Então notem que eu coloquei o has na frente também para formar a interrogativa. Tá? Então aqui nós temos os dois modos, né? O modo negativo e o modo interrogativo. O modo negativo eu formo pelo auxiliar na negativa, que é o have ou has. Haven't, hasn't, não tem. E a forma interrogativa eu formo colocando o auxiliar na frente, lá no início da pergunta. Né? Como nós temos aqui, have you, has Anna, tudo bem? Bom, agora eu vou falar para vocês de alguns advérbios que são usados nesse tempo verbal, tá? Eles aparecem com muita frequência. Eu coloquei aqui os mais usados, digamos assim, tá? Então nós temos just, que significa acabar de, tá? Just, acabar de. Notem, tá, que se você for no dicionário, provavelmente algum aluno vai perguntar, poxa, professor, mas eu entendi o just como apenas. Também significa apenas. Porém, aqui no presente perfeito, ele significa acabar de, tá? Especificamente nesse tempo verbal. Então, todas as vezes que eu usar o just no presente perfeito, eu estou falando de uma ação que acabou de acontecer, tá? Olha só. I have just arrived from London. I have just arrived from London. Então, eu acabei de chegar de Londres. Tá? Então, aqui eu tenho just. Notem que ele fica entre o auxiliar e o verbo principal. Tá? O auxiliar está aqui, have. O verbo principal está aqui, arrived. Aqui eu tenho just, entre os dois. I have just arrived from London. Acabei de chegar de Londres. Ever, alguma vez. Ele aparece em perguntas, tá? Ele aparece em perguntas e significa alguma vez. Vamos ao exemplo? Have you ever gone to São Paulo? Have you ever gone to São Paulo? Você já foi a São Paulo? Você tem ido a São Paulo? Tá? Você alguma vez foi a São Paulo? Certo? Eu coloquei aqui alguma vez, mas o ever também, em algumas situações, em algumas perguntas, ele pode significar já, tá? Tudo bem? Ok? Never, nunca, never, nunca. Ele é usado em frases afirmativas, porém, ele dá um sentido negativo para a frase, até pelo próprio significado dele. Nunca, certo? I've never seen this man. I've never seen this man. Nunca vi este homem. Né? Nunca vi este homem. I've never seen this man. Ok? Aqui temos um outro advérbio, que é o yet. Tá? O yet, no presente perfeito, ele vai ter dois sentidos, ele vai ter dois significados, dependendo de como eu usá-lo. Ok? Então vamos usar o primeiro. Ele pode significar ainda. Quando? Quando forem frases negativas. Tudo bem? Ó, de novo. Ele significa ainda quando forem frases negativas. Joanna hasn't had dinner yet. Joanna hasn't had dinner yet. A Joana ainda não jantou. A Joana ainda não jantou. Então vejam que dá aquela ideia de que a Joana vai jantar, está se preparando para isso, né? Ela está a caminho disso, tá? Por isso o presente perfeito. É uma ação que ela está fazendo, ela vai acontecer e vai rolar hoje, amanhã, depois de amanhã, assim por diante, tá? Mas aqui eu estou especificando, eu estou enfatizando que ela ainda não jantou, ela vai fazer isso ainda. Por isso o yet aqui no final. Vejam que ele aparece no final, tá? Sempre no final, tá? Já. Ele vai significar já em frases interrogativas, certo?
Onde que ele aparece? Também no final, ok? Has Joanna had dinner yet? Has Joanna had dinner yet? A Joana já jantou? A Joana já jantou? Tá? Então aqui eu usei o yet para marcar o já, porque eu quero saber dessa ação, se já aconteceu, né? E aí ele aparece no final, tanto na negativa quanto na interrogativa, ele vai no final da frase e percebam que o significado ele muda de acordo com o contexto, né? Se for negativa, ainda. Se for interrogativa, já. Tudo bem? Vamos para o outro? Vamos lá. Since for. Gente, esses são outros dois advérbios que são bastante usados no presente perfeito. Por quê? Porque eles vão dar a noção do tempo que a coisa já está acontecendo. Lembra que eu falei na parte 1 que o presente perfeito ele é usado para quê? Ele é usado para falar de alguma coisa que começou lá no passado, porém aqui no presente ainda continua a acontecer. Ele continua rolando, né? Então, quando eu coloco since na frase, ou for, isso vai dar mais ênfase nessa ação. Ah, desde quando que está acontecendo? Né? Ou por quanto tempo está acontecendo? Vamos ver então? Since, desde, tá? Indica quando a ação iniciou. Então, de novo, since, desde, indica quando a ação iniciou, tá? I have worked as a teacher since 1991. I have worked as a teacher since 1991. Tenho trabalhado como professor, ou trabalho como professor, desde 1991. Então, a partir do momento que eu coloquei o since na minha frase, eu estou marcando quando que ela começou, a minha ação, né? Começou em 1991. Então, desde 91 até hoje, 2020, eu tenho feito isso. Então, no inglês, eu vou usar o presente perfeito para falar disso, né? Lembra? Porque a minha ação não acabou, ela não terminou, ela não é passado, certo? 2. For, por, durante, indica quanto tempo a ação já vem acontecendo, tá? Por quanto tempo isso está acontecendo? I have worked as a teacher for 29 years. I have worked as a teacher for 29 years. Tenho trabalhado como professor por 29 anos, tá? Então, quando eu coloquei o for aqui, eu estou marcando há quanto tempo essa ação já está durando, já vem acontecendo, tá? Então, since, eu indico quando começou. For, eu digo quanto tempo já está acontecendo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Seguimos. How long? Bom, how long é utilizado para quê? Para fazer perguntas. Então, no presente perfeito, ele é muito utilizado. Por quê? Porque eu quero saber quanto tempo a ação está acontecendo. Né? Se eu digo para alguém, I have worked here, né? Eu tenho trabalhado aqui, trabalho aqui. A outra pessoa pode querer saber, poxa, por quanto tempo? Não é verdade? Então, para isso, eu vou usar how long, que significa há quanto tempo. Veja um exemplo. How long have you worked as a teacher? How long have you worked as a teacher? O A perguntou para o B. Há quanto tempo você tem trabalhado como professor? Quanto tempo você trabalha como professor? E o B responde. I've worked as a teacher since 1991. I've worked as a teacher since 1991. Tenho trabalhado como professor desde 1991. Ok? Então, gente, essa era a parte 2 do presente perfeito que eu trago para vocês, né? Então, na aula de hoje nós vimos forma negativa, como que ela é formada, forma interrogativa, né? Como que ela é formada no presente perfeito. Vimos também alguns advérbios, os mais usados, né? Como ever, never, yet, just, since, for. E também vimos a palavra interrogativa bastante utilizada no presente perfeito, chamada how long, que é há quanto tempo. Quero lembrar vocês no final dessa aula que, se você tiver alguma dúvida, sempre assista o vídeo, reveja os vídeos, tanto da parte 1 quanto da parte 2,
certo? E também acesse o blog do professor para que você possa ter o conteúdo por escrito, caso você tenha alguma dúvida, você queira ler. Tem pessoas que se dão melhor lendo, né? Outras já preferem ouvir, assistir, enfim. E algumas conseguem fazer, se dão bem nos dois de qualquer forma, tá? Mas o conteúdo está lá no blog, todo escrito para vocês, tudo direitinho, com todas as regras. O link do blog eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, galera! Esse foi o Presente Perfeito parte 2 e em breve a gente se encontra com outros conteúdos aqui na videoaula do Teacher Luiz, tá bom? Tchau, tchau, grande abraço, se cuidem.